Palavra do dia 49. Hebreus capítulo 6 começa falando a respeito da justificação de Abraão pela fé e a maneira como ele exerceu a sua fé, e isso se tornou modelo para nós. No verso de número 14, nós lemos assim: certamente, abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. O que Deus está colocando aqui é que a fé exercida por Abraão nas promessas de Deus trariam sobre ele, Abraão, uma multiplicação, traria bênçãos do Senhor. Aliás, uma das coisas que nós precisamos aprender, que está nas Escrituras, e isso é muito claro por ensino e por exemplos registrados, é que fé é obediência. Quando andamos em obediência, as bênçãos de Deus são derramadas sobre as nossas vidas. Isso nós vemos na própria vida de Abraão. Pegamos o exemplo de Abraão sempre como o pai da fé, o exemplo de fé, de justificação pela fé. E muitas vezes nos esquecemos que a fé de Abraão foi exercitada numa obediência. Deus disse: sai da tua terra e sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Depois, Deus reafirma essa promessa 10 anos depois. E finalmente, quando Isaac nasce, Deus pede a Abraão, quando o menino já está crescido, que sacrifique o menino para o Senhor. E Abraão estava pronto a fazê-lo. Ele obedeceu. E essa obediência se destaca como exercício da fé ao extremo. Isso também nós vemos no Salmo de número 1. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite. Por isso, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera. Ou seja, aquele que vive comprometido com a palavra de Deus, em obediência a essa palavra, esse é como a árvore que produz frutos. Foi essa mesma palavra que Deus deu a Josué, quando ele assumiu a liderança de todo o povo antes de entrarem na terra prometida. Lá no capítulo 1 de Josué, nós encontramos essa palavra de bênção para ele, que ele deveria permanecer firme nessa palavra, ele deveria permanecer firme nas instruções do Senhor, meditar nessa palavra, não se desviar dela, porque fazendo isso, ele faria prosperar o seu caminho e tudo aquilo que Deus colocasse em suas mãos. Por isso, andar em obediência ao Senhor e à sua palavra traz consigo bênçãos de Deus. E nós somos desafiados a andar em bênção, mas acima de tudo em obediência ao Senhor todos os dias. Há nos evangelhos o relato de um acontecimento extraordinário, a multiplicação dos pães e peixes a uma multidão. E nós vemos ali alguns ensinos, quando os 5 pães e 2 peixes são multiplicados por Jesus e alimenta toda aquela multidão. Alguns princípios e verdades estão ali. Em primeiro lugar, semear em tempo difícil é um passo de fé. Semear quando você tem recursos sobrando é fácil para qualquer um. Mas semear quando há luta, quando há dificuldades, semear em tempo difícil exige fé. É obedecer quando os olhos podem não estar vendo circunstâncias boas. Em segundo lugar, a fé incondicional do menino que entrega os pães e peixes, porque aquilo ele poderia ser usado por Deus para abençoar outros. Por isso, em terceiro lugar, nós vemos o princípio da entrega plena. Ele não apenas entrega pães e peixes, ele tinha 5 pães e 2 peixes, ele poderia ter entregue só os pães ou só os peixes, ou ter ficado com um pão e peixe para si. Aliás, como Ananias e Safira fazem em Atos capítulo 5,
No entanto, a disposição dele é da liberalidade, entregar o que tinha nas mãos de Jesus. E encontramos no próprio texto também o princípio da gratidão por aquilo que Deus proporciona de experiência. Quando Jesus pega pães e peixes, ele dá graças ao Pai, porque Deus naquele momento faria algo grandioso que revelaria a graça e a bondade do Altíssimo. Por isso, o passo daquele menino de entregar, de semear, de ser liberal, foi um passo de fé. Aquilo foi pedido para que ele entregasse a Jesus e ele dá o passo. Ele não sabe exatamente como será usado, mas uma coisa ele sabe: se Jesus pediu, ele obedece. Então, o que eu quero deixar para você hoje é: o grande segredo da multiplicação não está em simplesmente você ter poupança, ter bastante dinheiro guardado, fazer aplicações financeiras. O segredo da multiplicação está na obediência, em você dar passos de fé, guiados pela palavra de Deus, e saber que Deus vai te honrar na sua obediência. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.